Ajuste o seu fone de ouvido. Está começando agora mais um episódio do podcast Pausa pro Café. E aí, pessoal do podcast, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Certeza que não, porque fazem exatamente, deixa eu ver aqui no meu histórico. Faz tempo que eu não gravo podcast, com certeza absoluta. Porque é uma responsabilidade, né, meu? Com certeza é uma responsabilidade eu deixar sem podcast. O último podcast foi dia 31 de março. O que eu tenho na cabeça de ficar tanto tempo sem gravar? Mas e o que você tem na cabeça que você não compartilhou esse podcast? Segue a gente lá nas redes sociais, Robson Santos Oficial e o @pausa pro café podcast. Lá a gente vai começar a postar mais coisas agora, tá? Desculpa aí, cara. Desculpa, é porque correria total. Eu sempre julguei os caras que eu acompanho de podcast, que eles falam assim, é porque eu não gravei podcast, porque tá corrido, porque tá não sei o que. E eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa. Cara, eu sequer tô conseguindo postar no Instagram, só pra você ter uma ideia quando tá corrido. Realmente, a vida adulta é foda demais, tá? Mas a gente volta a gravar, não tem problema, né? Porque não dá pra ficar sem podcast. Não dá, a galera reclama nas minhas redes sociais, né? Que eu parei de gravar. É que não é bem que eu parei de gravar, né, meu? É porque realmente tá muito corrido. Aconteceu uma mudança brusca na minha vida, onde eu não imaginei que eu ia fazer tantas coisas em tão pouco tempo. O ano de 2021 eu achei que ia ser o mesmo ano do ano passado, né? Que ia ser ruim igual o ano passado. Na verdade não é que o ano passado foi ruim, ele foi legal, mas assim, poderia ser melhor. Mas esse ano tá bem legal, tá muito legal mesmo, né? Só que pra minha surpresa, pessoas, nós estamos com 2.100 pessoas acompanhando o podcast, sendo que eu parei de gravar faz quase 3 meses. É isso aí. Muito bom. Isso aí. E lembrando que a gente tá em outras plataformas. Então assim, ó, você que tá escutando a gente, você pode escolher a sua plataforma favorita, seja ela Spotify, Deezer, Aurelo, Áudio, a gente tá neles também. Enfim, escolhe a sua plataforma favorita, né? Deixa uma avaliação se você conseguir aí, né? Na sua plataforma favorita aí. E vamos que vamos. Vamos pro tema de hoje, sem mais enrolação. Hoje nós vamos falar de ressignificação, que é um tema muito importante que eu aprendi durante esse período. A ressignificação, ela também faz parte da correria, porque quando você tá no meio da turbulência, você não pode parar, né? Você tá ali correndo, você tem seus afazeres, você tem sua vida adulta, e você não pode parar, né? E eu tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido falar desse tema, né? O ressignificar. E apesar de não ser muito comum esse tema, esse termo, ele é imensamente poderoso. Quando alguém ressignifica algo, quer dizer que deu outro significado. É basicamente isso, tá? Dar outro sentido para uma situação ou um momento da sua vida, que pode vir a calhar quando você deseja fazer grandes mudanças positivas na sua trajetória, tá? O mais interessante na ressignificação é que nós não vamos colocar no lugar algo. Por exemplo, vamos supor, você tem um relacionamento abusivo. Você não vai colocar um relacionamento no lugar desse outro. Você ressignifica.
por isso que eu julgo muitas pessoas que falam assim, porque homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Não é, né? Às vezes somos nós que fazemos escolhas erradas, né? Nós temos que ter essa consciência de que nem tudo é culpa do universo, é culpa da vida, é culpa de Deus, seja lá a sua crença, né? Mas a gente não pode jogar a culpa para os outros. O primeiro culpado é a gente, né? Só que também, olhando por um lado mais frio, a gente sabe que o culpado também, né? Às vezes a pessoa não tá se ajudando também, né? E eu quero explicar um pouquinho mais, né? Esse podcast vai ser um pouquinho mais longo, mas eu quero entrar um pouquinho mais nesse tema. O que quer dizer ressignificação? Essa palavra é uma palavra muito poderosa e que, se bem aplicada, é capaz de ajudar uma pessoa a enxergar e levar a vida de uma maneira totalmente diferente. A ressignificação é dar outro significado, é dar outro sentido à vida, né? Porque o que acontece, pessoas? Hoje existem muitas pessoas por aí que são canceladas pelas suas condutas, né? Por exemplo, eu sou um mentiroso. Você vai ser taxado por mentiroso. Você é ladrão. Não, tá certo que ladrão tem que levar umas palmadas mesmo. Mas vamos supor que esse cara quer mudar de conduta. A gente não pode cancelar esse cara a vida inteira, né? Ou se esse cara é um responsável, ou se essa pessoa é uma pessoa aquém da família, você não pode cancelar essa pessoa pela vida dela inteira. Ela merece mudar, ela merece ter uma chance, né? E o que eu quero dizer quando uma pessoa escolhe ressignificar algo é estar escolhendo transformar uma experiência negativa pela qual ela passou a sua vida toda em algo positivo, por mais que tenha sido uma situação pesada e dolorosa. Essa pessoa sempre busca enxergar o lado bom de tudo isso, bem como os aprendizados obtidos a partir de tais vivências, para que dessa maneira possa seguir em frente apesar dos problemas. E significar nada mais é que perceber que nem tudo de ruim que vivemos é tão ruim assim, já que, mesmo se tratando de uma situação difícil, é possível sair muito mais forte dela. A oportunidade de aprender e modificar aquilo que não estava fazendo tanto resultado faz da nossa trajetória a nossa evolução. E dessa maneira, pessoas, é primordial que, independentemente de ficarmos tristes com as adversidades que muitas vezes surgem e nos pegam de surpresa, nos encontremos, né, com forças em nosso interior para visualizar as coisas boas que tais problemas estão nos trazendo, pois dessa maneira conseguimos seguir com a nossa vida sem sofrer tanto com as experiências negativas, tá? O que quer dizer isso tudo? Que a ressignificação ela tem benefícios muito interessantes, né? E adotar a prática da ressignificação na nossa vida é algo de extrema importância para todos nós, uma vez que a nossa jornada é e sempre será repleta de desafios a serem superados. Nesse sentido, o que vai nos diferenciar dos demais e nos tornar verdadeiros vencedores no final? É a forma como vamos nos posicionar diante dos problemas. Se é nos lamentando e reclamando pelos cantos sempre que algo de ruim acontece, ou se é levantando a cabeça e tentando enxergar que pode ser feito de diferente daqui para frente, para que das próximas vezes hajam mais acertos do que erros. Lembrando, o reclamão, esse tipo de pessoa, né, ele só se tornou um reclamão porque algo gerou um descontentamento durante a vida. Mas isso não justifica, porque o reclamão muitas das vezes não olha a ótica de que ele tem um prato de comida para comer, ele tem água para beber, ele tem um chuveiro quente,
Lembrando que hoje nós estamos em 13 graus aqui na cidade de Maringá. E muitas vezes o reclamão vai reclamar que ele tem que levantar cedo para trabalhar, enquanto o morador de rua tá passando frio nesse momento. Ou quantas pessoas que nem receberam o auxílio emergencial ainda e que não tem dinheiro, simplesmente. E o reclamão sempre vai estar lá cumprindo seu papel, reclamando. Mas, né, há tempo de ressignificar, né? Aqui eu citei um tipo de pessoa, que é o reclamão. Mas existem tantos. Existe o avarento. Existe aquele cara que não abre a mão para ajudar ninguém. Igual, por exemplo, quantas peças de roupa você já doou esse ano? Quanto você já ajudou esse ano? Por exemplo, eu tava comemorando que esse ano, você vê, o ano estamos em maio. Nós estamos em maio aí, né? E nós geramos aí mais de... Se eu for parar para fazer a conta aqui, nós geramos bastante oportunidades de ganhos na internet, né? E quando o pessoal me pergunta, né? O pessoal às vezes me manda mensagem, né? No direct falando assim: ah, Robson, mas nessa pandemia eu não ganhei dinheiro, né? Ah, eu não sei o que fazer na pandemia. Cara, teve gente que se virou, se coçou. Quem quer faz acontecer. Cara, você tem uma internet, você tem computador. Daí você ficar compartilhando coisa idiota na internet, transforma isso aí em dinheiro. Que é o que eu fiz, né? Você vê, fazem quase 10 anos que eu vivo de internet. Que eu vivo da internet. Com a internet eu já mudei de cidade. Eu já mobiliei mais de 2 casas. Eu já consegui construir coisas que eu jamais imaginava. Consegui comprar coisas que eu jamais imaginava, porque eu busquei a oportunidade. Só que na pandemia, a internet foi a oportunidade que me deu lucro. Só que o lucro, meus amigos, não é só para você guardar no seu porquinho de ouro, né? É você gerar oportunidade. Essa é a ressignificação. Tem gente que ganha dinheiro, primeira coisa que vai fazer vai comprar carro caro. Cara, você não vai morar dentro de um carro. Você não vai gerar futuro dentro de um carro caro. Isso é a pior burrice do ser humano, tá? Você quer ser feliz de verdade? Cara, sabe, invista em coisas que vão gerar retorno para você. E quando eu falo de retorno, não apenas retorno financeiro. Gere valor. Por isso que eu criei um grupo de empresas. Hoje eu toco mais de 6 empresas dentro do grupo. São empresas com a mesma filosofia de vida que eu levo durante anos, tá? Não é fácil. Às vezes eu tenho meus afazeres, né, em casa, né, minha vida pessoal, e eu tenho que dar conta durante a semana. Eu sei que é uma baita de uma responsabilidade, mas foi isso que Deus me deu e eu tô, né, cumprindo da melhor forma possível, tá? E é isso que você tem que fazer. Eu não tive pai e mãe que me deu essa oportunidade. Eu tive que o quê? Ressignificar, né? Meu pai, ele teve um histórico muito, muito triste de vida, né? Ele sofreu com alcoolismo durante anos. Eu poderia usar isso como muleta e falar assim: ah, eu tô revoltado com a vida porque meu pai fez isso. Não, simplesmente, né, me tornei alguém que, né, que fosse, que gerasse um futuro, né? Tanto que antes dele morrer, ele me viu, né? Ele até achou muito legal pelo que eu tinha me tornado. Eu era muito novo ainda, né? Mas o mais legal, cara, de tudo é você poder mudar o seu destino. Eu poderia ser o senhor Abel Nogueira dos Santos, que é o meu pai? Poderia. Ele era um cara muito boêmio, né? Não sofria só disso. Ele era um cara muito boêmio, muito mentiroso, né?
Ele foi uma pessoa, assim, no passado dele, uma pessoa nada agradável. Porém, isso não é da minha conta, né? Eu sou eu, ele foi ele, né? Ele teve a oportunidade dele de mudar e, né, cumpriu a sua missão, né, aqui na Terra, né? E agora tá lá, né? Descansando, né? Mas ele teve a oportunidade de mudar, ele teve a oportunidade de ressignificar também, assim como ele fez. Ele foi julgado por muitas pessoas, mas é aí que eu falo pra vocês a importância da ressignificação. E tem alguns benefícios que a ressignificação pode trazer para a nossa vida, né? Ter o poder de transformar experiências negativas em aprendizados, encontrar nas adversidades forças e motivação para continuar, enxergar e levar a vida de uma maneira mais leve. Quando eu falo isso, você já viu aquela pessoa que faz a tempestade no copo d'água? Às vezes é uma situação simples, tipo, eu perdi uma agulha. Cara, aquilo vira uma tempestade, porque, cara, é inadmissível você ter perdido uma agulha. Como assim? Não. Algo tem que ser feito porque vamos mover a polícia porque nós perdemos uma agulha. É esse tipo de pessoa que não dá pra... esse tipo de pessoa também precisa ressignificar. Que é o tipo de pessoa que faz uma tempestade num negócio que nem precisa, né? São pessoas que precisam ressignificar as coisas na vida. Ver nos desafios uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, poxa, estou sem grana ou estou sem emprego. Gere uma oportunidade. Foi isso que eu fiz. Eu sem saber muito bem, né? Eu sem estrutura alguma, ninguém me preparou para isso. Eu construí uma empresa do zero, sem recurso. Eu peguei todo o acerto que eu tinha e implantei e formei o que eu tenho hoje, né? E isso pra mim é uma conquista. Então aqui eu tô falando como eu fiz. Não significa que vai ser a mesma fórmula pra você. Às vezes o jeito que eu fiz não é o jeito que vai dar certo pra você, né? Mas pode servir com um aprendizado. Nós temos que aprender a ser gratos pelas dificuldades, pelo que cada uma das situações das nossas vidas nos trazem, né? Por quê? Se você não é grato na dificuldade, até a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Sobre a gratidão, né? A palavra fala que rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós devemos render graças, ser gratos. Cara, ser grato é a coisa melhor que você pode fazer na sua vida, né? Às vezes as pessoas elas têm o hábito de não agradecer. Por exemplo, eu acordei hoje, vou agradecer. Eu dormi hoje, vou agradecer, né? Hoje, sei lá, meu dia foi um lixo, mas eu vou agradecer. Hoje meu dia foi top. Só que ninguém agradece quando o dia é legal, né? Mas esse é o princípio da gratidão, né? Não se vitimizar e assumir o papel de protagonista da própria história. É exatamente isso, sabe? Sei lá, eu perdi um ente querido. Por exemplo, quando eu perdi meu pai, minha vida virou de cabeça para baixo. Isso que eu não convivi com ele tanto, assim. A ausência dele, eu sabendo que ele estava vivo, foi triste. Eu convivi com isso. Mas saber que ele morreu e eu não pude nem ir no enterro dele porque eu estava em outra cidade, foi devastador para mim, né? Mas eu não usei isso como vítima, eu segui minha vida, tem que seguir a vida. Ou casamentos que terminam, entre outras coisas, né? Então a gente não pode se vitimizar de tudo, né? Outra coisa aqui, reclamar cada vez menos. É o que eu falei em cima. O reclamão, ele é aquele cara que nada tá bom. De repente, você
Nossa, você está com um aroma bacana, o ar está com um aroma bacana. Ele vai reclamar que o ar tá assim, assado e tal. Nada vai estar bom. O reclamão, ele reclama exatamente de tudo, ele é insatisfeito de tudo e ele não quer saber de nada. E a gente tem que parar com isso, né? Outra coisa, pessoal, desenvolver a autoconfiança necessária para seguir em frente. Nós precisamos desenvolver essa autoconfiança, até mesmo porque para nós sobrevivermos nessa sociedade esmagadora, nós precisamos ao menos ter um pouquinho de senso próprio, né? De levantar e falar, cara, eu vou para frente, eu vou conseguir, né? E muitas vezes eu mesmo passei uma situação semana passada que eu vou até compartilhar nesse podcast, que eu não queria levantar pra nada, não queria fazer nada, queria largar os bets, igual diz na minha cidade, né? Só que você olha pra frente e fala assim, porra, eu tenho uma casa maneira, eu tenho uma coisa que eu construí, tá tudo legal, né? E você levanta pro céu e agradece, né? E Deus coloca pessoas na sua vida para que você realmente fortaleça a sua autoconfiança. Então recomendo, ande com pessoas que possam levantar a sua confiança, né? E o principal, né, que eu quero falar alguns tópicos aqui pra gente finalizar, tá? Algumas dicas para você iniciar esse processo de ressignificação. Primeiro, faça as pazes com seu passado. Por mais que nós achemos que a melhor forma de seguir em frente na vida seja esquecendo por completo tudo de ruim que nos aconteceu, acredito que verdadeiramente o melhor a se fazer é olhar para o passado e encará-lo. Por quê, pessoal? O que eu quero dizer é que você deve olhar para suas experiências negativas passadas e buscar fazer as pazes com elas, procurando extrair de cada uma das coisas, né, que aconteceram, extrair as coisas boas, aprendizados e ensinamentos que lhe trouxeram, né, durante a sua trajetória, e com elas lhe deixarão mais forte e se transformarão na pessoa maravilhosa que você é hoje. Fazendo isso, você começa a dar o primeiro passo em direção ao processo de ressignificação. Passo 2. Honre e respeite a sua história. Muita gente não respeita a nossa história, e esse é um dos grandes ensinamentos que eu faço questão de compartilhar com vocês. Com todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, eu falo isso. Respeite a sua história, porque ela é essencial para que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores. Honrar e respeitar a sua própria história quer dizer que você deve se orgulhar de tudo que lhe aconteceu, de como você superou cada desafio e obstáculo, bem como da pessoa que você se tornou e tem se tornado com o passar do tempo. Nunca deixe ninguém apontar o dedo para falar, você fez isso. Não tem problema, se aconteceu alguma coisa com você, ou você foi causador de alguma coisa, ou se você fez alguma coisa de errado, ouça um sonoro dane-se. Isso daí aconteceu, foi necessário, faz parte do processo, né? Jesus, ele dirigiu a palavra para os fariseus. Muita gente escuta esse termo fariseu. Fariseu eram os caras mais religiosos da época. E Jesus olhou para os fariseus e falou assim: aquele que não tem um pecado, que atire a primeira pedra. E ele quis falar, me falou assim, você tá apedrejando a prostituta, porque ela é prostituta? Então atira a primeira pedra, se você nunca fez nada de errado. É basicamente isso. Ao fazer esse exercício, você passa a confiar mais em si mesmo, entendendo que possui interna e externamente todos os recursos necessários para vencer todas as batalhas que a vida lhe traz. Então não se envergonhe do seu passado. O terceiro passo. Evite reclamar, pelo amor de Deus. A reclamação é um hábito verdadeiramente nocivo para a nossa evolução, pois ela nos coloca em uma posição de eterna insatisfação, que só serve para nos deixar paralisados no tempo, sem conseguir conquistar absolutamente nada.
Nesse sentido, é fundamental que você entenda que reclamar não vai lhe levar a lugar nenhum, muito menos ao seu processo de ressignificação. Sendo assim, todas as vezes que pensar em reclamar de algo, pense em pelo menos 3 motivos para ser grato. A partir disso, você consegue modificar o seu mindset aos poucos e, quando perceber, estará ressignificando e se libertando de tudo o que lhe prende ao passado. E o último passo, pessoal, olhe para frente e faça aquela reflexão: o que eu quero conquistar? Quais são as minhas metas, sonhos, objetivos? Daí você pode estar escutando esse podcast e falar assim: mas eu tenho, sei lá, tantos anos de idade, já conquistei tudo na vida. Não, a gente nunca conquistou tudo na vida. Eu mesmo, você vê, uma coisa interessante que aconteceu esses dias, eu falo o quanto a vida nos recompensa com as coisas mínimas, né? Eu lembro uma vez que eu tava bem na pendura mesmo. Sabe aquela situação que você passa na loja, você olha o negócio e você fala assim: cara, não posso comprar. E eu olhei uma vez, né, um jogo de cama, né, do Star Wars, assim, e eu amo Star Wars, todos os episódios eu comento isso. E na época, sabe quando você olha e você já esquece? E eu comentei isso com minha esposa, bem quando a gente tava se conhecendo ainda, mas isso faz muito tempo. E por esses dias, no nosso aniversário, no nosso mês-versário que a gente fala, ela me aparece com justo aquela coisa. E lógico, eu me emocionei muito, porque aquilo tinha um significado sentimental pra mim. E eu pude ser incluído num contexto, e é muito legal que eu vou entrar agora, antes de finalizar aqui, sobre você olhar pra frente. Porque eu até então, né, eu tive por muito tempo que respeitar os gostos alheios, e sempre os meus gostos nunca eram inclusos no contexto geral, né? Eu sempre me fechei nesse mundo e tava assim. E ver que eu tive algo que eu pudesse incluir uma pessoa que entrou na minha vida recentemente foi muito legal. Então, o fato da gente olhar pra frente é saber que você não vai ter sempre alguém igual na sua vida, né? Não é porque você teve decepções na sua vida que você sempre vai ter pessoas iguais na sua vida, né? E o mais engraçado de tudo, né, é a questão da meta, né? É a questão dos objetivos, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. São esses pequenos sonhos, né, que a gente às vezes não para analisar e que são muito importantes. As perguntas que eu quero fazer para você são reflexões sobre essas questões, e você definir cada uma delas, que vão te dar oportunidade para manter seu foco voltado para o futuro, para o que você almeja alcançar, no sentido de se sentir plenamente feliz e realizado, ao invés de ficar perdendo tempo com o que não vai lhe tirar do lugar. Faz assim: dedique um tempo do seu dia para definir seus objetivos que deseja alcançar, pois dessa maneira eles vão te ajudar a focar no que realmente e verdadeiramente importa para a sua felicidade e evolução. Beleza? Pessoal, esse foi mais um episódio Pausa por Café, né? Siga-me nas redes sociais, Robson Santos Oficial e Pausa pro Café Podcast. Esse é o nosso episódio 47. Vamos tentar, eu falei que eu ia gravar 200 episódios esse ano, mas tá difícil. Tá difícil. Chegar no episódio 200 tá mais difícil do que não sei o que, mas eu vou tentar, eu prometo. Vou tentar me aplicar a gravar meus episódios, né? Escolha a sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, iTunes, né? Google Podcasts, enfim, tem várias plataformas legais. Escolha a sua favorita para escutar o Pausa pro Café. E nós estamos na Aurelo Áudio, então se você quiser baixar a Aurelo, né, é bem facinho. Aurelo Áudio, links na descrição aqui do podcast, beleza?
Pessoal, muito obrigado pelo seu acesso, um grande abraço, valeu e até o próximo episódio. Fui! Esse podcast é idealizado por Robson Santos e distribuído por Paliano Music.